Sim, Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Aonde você está agora é na sua casa. Abre as suas mãos, continua recebendo esse abraço do Teu Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, pela Tua glória. E nós clamamos agora que o Senhor venha liberar, Pai, uma nova revelação do Seu amor sobre as nossas vidas. Que todo peso, que toda ansiedade, que toda acusação, que toda condenação seja quebrada agora em nome de Jesus. Que a sua alegria venha invadir cada família, cada pessoa. Eu oro agora por curas. Toca, Pai, os enfermos. Libera curas sobrenaturais ao longo desse culto hoje. Aonde você está, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, essa manhã eu abro o meu coração para receber o Teu toque, o Teu fogo, o Teu calor. Senhor Jesus, incendeia o meu coração com o fogo do primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Uau, quanta presença de Jesus. Muito bom dia, Zion Lisboa. Bom dia para todos vocês, para todas as famílias. Nós estamos em mais um culto, mais uma celebração de domingo. Eu estou muito empolgado para aquilo que Deus vai fazer ao longo desse culto. Nós tivemos um culto muito abençoado na semana passada e eu sei que o padrão celestial é de glória em glória. Então, mesmo estando online, mesmo você na sua casa, eu quero te encorajar a abrir o seu coração e realmente participar dessa palavra, anotar, deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida. E mais do que informações, eu creio que hoje o Senhor vai compartilhar com você, conosco, princípios que nós colocaremos em prática, que vão ativar o nosso crescimento espiritual. Nós estamos em uma série, nós interrompemos essa série no domingo passado por causa da Páscoa, mas estamos voltando à nossa série de primeiros passos. A gente falou no primeiro culto sobre a importância de ter uma constante crescente espiritual. O segundo culto da nossa série, nós falamos sobre o poder da oração, parte 1. E hoje nós iremos terminar essa parte de poder da oração e semana que vem nós teremos um outro tópico muito importante também nessa mesma série de primeiros passos. Eu falei sobre o ponto de estarmos nessa crescente espiritual. Existe uma expectativa celestial para o nosso crescimento na fé. É o que a palavra fala em Pedro, lá quando Pedro fala assim, recebei o leite para que possais crescer. Ou seja, nós como bebês, quando aceitamos Jesus, precisamos nos alimentar da palavra, de ensinamentos, de princípios, para que possamos crescer na fé. Nós vemos que o próprio Jesus, ele cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Se Jesus precisou crescer, quanto mais eu e você. Na semana retrasada, nós começamos esse ponto de oração e nós falamos de 5 princípios. Eu queria recapitular de maneira bem rápida. O primeiro princípio que a gente falou na semana passada é que oração é relacionamento e fonte de prazer. A gente falou que Jesus ele sai de Cafarnaum para ter tempo de intimidade com Deus no deserto. Então esse foi o ponto 1. O nosso segundo ponto é que nunca estamos sozinhos quando oramos. É isso mesmo. Muitas vezes temos uma mentalidade de que quando estamos orando para um Deus distante, um Deus que está longe, um Deus que não ouve, sentimos até um peso de construir uma vida de oração. E a verdade é que o Espírito Santo nos ensina a orar em nossas fraquezas, como a palavra fala em Romanos 8, 26. Eu não vou pregar isso novamente, você pode voltar depois e assistir essa que foi a nossa primeira oração gravada no YouTube. O terceiro ponto que a gente falou é que a oração nos ajuda
a vencer as tentações. A palavra fala: orai e vigiai, para não entrar em tentação. Então, enquanto eu oro, o Senhor está me fortalecendo para batalhar e ter uma vida santa, uma vida que luta contra pornografia, imoralidade sexual, orgulho, falsidade. Eu creio que o Senhor está nos levantando com uma geração, sim, que vai viver sinais e maravilhas, mas também vai ter o caráter de Jesus Cristo. As obras, mas o fruto do Espírito Santo. Receba isso aonde você estiver. E também o quarto ponto foi: a oração me transforma. Nós vemos lá em Lucas capítulo 9 que enquanto Jesus orava, a sua face começou a brilhar como o sol, a sua roupa começou a resplandecer, ele foi transfigurado. Então, uma vida de oração nos coloca em um constante processo de transformação. Talvez você está na sua casa e você fala: pastor, eu preciso de mais mansidão aqui com a minha família. Oração te transforma. Talvez você fala, como eu preciso de mais humildade. A oração nos dá essa humildade. Então a oração nos coloca num constante processo de transformação. E o quinto ponto que falamos também é que oração é fonte de autoridade. Quando Jesus ele diz em Mateus capítulo 17, essa casta só sai com jejum e oração. E não é que nós compramos unção quando oramos, mas a verdade é que quando nos relacionamos com o Senhor, começamos a entender a herança que já recebemos nele. Você tem uma poderosa herança em Jesus Cristo. E oração, que é fonte de relacionamento, faz você entender aquilo que já é seu. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. Nós iremos aqui entrar no nosso primeiro ponto de hoje, que é o sexto ponto dessa série de crescimento espiritual. Primeiros passos é o sexto ponto sobre o poder da oração. E o ponto é: persevere em oração. Persevere em oração. Abra comigo então em 1 Reis 18, versículo 41. E Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, olhe em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Vai novamente 7 vezes. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, sublinhe agora esse versículo. É extremamente importante para tudo aquilo que nós iremos aprender hoje. Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão do homem. E ele disse: sobe e dize a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel, e a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui. O que nós vemos aqui nesse texto é que Israel, por ter se desviado dos caminhos do Senhor, estava passando por uma grande seca, um grande período de crise. E talvez você está aí pensando, junto com a tua família ou com os teus sócios, pessoas no trabalho,
os seus amigos, nós estamos passando por uma grande crise em Portugal, na Europa, nas nações. Até mesmo nós aqui no Brasil estamos pensando que momento de dificuldade, quarentena, lockdown, todo mundo em suas casas. Alguns falando de uma possível recessão econômica. Nós vemos nesse período que Israel passava por 3 anos e meio de seca. Nós estamos talvez há 3, 4 semanas passando por isso e já sentimos as dificuldades que são implicadas por essa seca. Agora, imagine por 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chover, afetando a agricultura, afetando o sistema de abastecimento de comida da nação, a nação passando por fome, a nação passando por crise, e diante daquele cenário, Elias, no versículo 41, ele diz a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há som de chuva abundante. Agora, é interessante entender que lá no versículo 1 do mesmo capítulo, 1 Reis 18, versículo 1, a palavra fala o seguinte: vai e mostra-te a Acabe, eu enviarei chuva sobre a terra. O Senhor já havia falado para Elias que iria acabar com aquela seca. E aonde você está, eu quero declarar sobre você, sobre a tua família, sobre Lisboa, sobre Portugal, sobre a Europa. Essa seca vai acabar, essa crise vai acabar, essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. Então o Senhor havia falado para Elias, e Elias agora ele diz a Acabe: come e bebe, porque eu já ouço o som de chuva pesada. Sabe de uma coisa? Algo que o Senhor falou comigo essa semana, de maneira tão clara. O Espírito Santo dizia para mim: antes de você ver a nuvem, é necessário ouvir o som. Antes de você ver a nuvem se materializar. O que seria isso? São sinais de que a crise está acabando. Talvez um sinal como uma vacina. Talvez um sinal como uma economia aquecida. Talvez um sinal como um pronunciamento de um presidente dizendo que finalmente foi encontrada a resposta. Isso é importante, extremamente importante. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que antes de vermos a nuvem, precisamos ouvir o som. Nesse momento, Elias está dizendo a Acabe: coma e beba, porque eu já ouço o som de chuva pesada. Ele está liberando uma profecia que iria acabar com a seca de Israel. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo diante da palavra de Deus, Elias ele sobe no cume do Carmelo e a palavra de Deus diz que ele coloca a face entre os joelhos. O que é isso? Quando Elias está colocando a face entre os joelhos, isso aqui não é uma posição mágica. Isso aqui é uma posição de oração. Isso aqui é uma posição de intercessão. Isso aqui é uma posição, uma postura de clamor. Nós vemos aqui nesse texto que a vida de oração, ela precisa estar em alinhamento com a palavra profética. Muitas vezes estamos recebendo palavras proféticas que são incríveis, mas não estamos regando com uma vida de oração. E o que eu quero que você entenda é que uma palavra profética sem oração é como uma semente plantada em um deserto. Quando nós temos profecias que não são regadas de oração, é como se estivéssemos plantando sementes em um deserto. E talvez estamos dizendo: Senhor, não estou vendo até aquele cumprimento dessa profecia na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério. E o Senhor está falando para mim e para você: filho, não tem a ver com a semente, não tem a ver com a profecia. O problema é que a semente foi plantada em um solo onde não há água.
o próprio Elias, com uma direção tão clara de Deus, de que a seca iria acabar, ele sobe em um lugar de intimidade e ele se coloca em oração. O que eu estou falando para você hoje, Zion Lisboa, existe um convite para entrarmos em um lugar de intercessão, de clamor, de oração por Portugal, por Lisboa, pela Europa. Todos os avivamentos bíblicos e históricos foram gerados em intercessão. Azusa, Gales, primeiro grande despertar com John Wesley, moravianos, eram pessoas que entraram em um lugar de intercessão. Pastor, mas às vezes eu começo a orar, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu começo a orar e eu não sinto nada. Eu fico cansado. Eu quero falar para você, eu também fico. Uma coisa que nós precisamos combater nesse ponto aqui é que nós precisamos perseverar. Nós vemos nesse texto que Elias orou. Ele disse ao seu servo, vai e vê. O servo foi, olhou, voltou e disse, Elias, não há nada. Um diagnóstico de que aquilo que foi captado no Espírito ainda não se materializou. Diante desse cenário, desse contraste, desse contraponto entre a palavra profética e a manifestação aqui na terra, Elias ele continua, vai de novo. Ele vai, Elias, não tem nada. Vai de novo. O servo vai, olha e volta. Elias, eu sei que você é homem de Deus, eu sei que você tem a palavra profética, mas não tem nada acontecendo. Vai de novo. E assim acontece por 7 vezes. E na 7ª vez, enquanto aquele servo olhava no mar, ele volta dizendo, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias, ele responde da seguinte maneira, sobe e dize a Acabe, prepare a tua carruagem e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro e houve uma grande chuva. Sabe, eu creio que nesse domingo, eu sinto a presença de Deus nesse exato momento. Nesse domingo, o Senhor está falando para mim e para você. Eu estou enviando uma grande chuva sobre a Europa. Eu estou enviando uma grande chuva sobre Portugal. Uma grande chuva da presença de Deus. A chuva, ela representa prosperidade, representa a bênção de Deus sobre uma nação. E através da perseverança de Elias, o Senhor, ele muda a temporada de Israel. Pastor, mas você não acha que o simples fato de Elias estar com o rosto entre os joelhos, você acha que isso realmente representa oração? Sim, não somente por causa da simbologia, mas porque a palavra confirma isso. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, a palavra fala, e Elias era homem, sujeito às mesmas paixões. Eu vou deixar você abrir aí. Tiago capítulo 5, versículo 17. Abra comigo. Opa. Isso aqui é ao vivo, então acontece essas coisas. A caneca acabou de bater aqui na mesa, enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Tiago 5, 17. Não tem corte, a gente está num culto ao vivaço com você aí de Lisboa. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. O que a palavra está falando aqui? Que ele era homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões. O que a palavra está dizendo aqui é que Elias não era um super-herói, ele era um homem. E ele orou fervorosamente, perseverar em oração. Ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, não choveu sobre a terra
por um espaço de 3 anos e meio. E ele orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Ele orou outra vez. Quando nós nos posicionamos nesse espaço de oração, a palavra fala que o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. É um tempo de dar muito fruto na sua família, no seu ministério, na sua profissão. Lisboa é um tempo de muito fruto. Talvez você está me ouvindo aqui, você é um empresário, você está com medo. É um tempo de dar muito fruto. Porque vai vir essa grande chuva sobre a terra, através de um espaço de perseverança em oração. Pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento. Tá bom? Vamos lá para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, 22. A palavra fala: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Presta atenção nisso, cara. Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem, impõe as mãos e ele diz: você está vendo alguma coisa? E aquele homem diz: eu vejo pessoas como se fossem árvores. O que Jesus faz? Impõe as mãos mais uma vez. O próprio Jesus orou 2 vezes para esse milagre acontecer. Quanto mais eu e você. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós oramos a primeira vez, ficamos com o coração ofendido porque não vimos o milagre e desistimos. E se eu falasse para você que o milagre que você está esperando aconteceria na segunda oração? E se Elias parasse na sexta? Ele perseverou, vai outra vez. Deus está falando: não desista. Tem alguns aqui que você está orando pelo teu casamento já há 2 anos, 3 anos. O Senhor está falando: não desista. Não desista de orar por aquele filho que está longe dos caminhos do Senhor. Não desista de orar pela tua profissão. Não desista de orar pelaquela faculdade que você está clamando para que Deus possa abrir uma porta para você entrar naquele espaço. Não desista. 7º ponto que nós iremos abordar nessa série é: oração é fonte de sabedoria. Talvez você está falando: olha, eu não tenho sabedoria em casa, eu preciso de sabedoria para lidar com essa temporada de crise. Olha o que a palavra fala em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, ser-lhe dada. Uau! A palavra fala que o Senhor dá liberalmente sabedoria. O que isso significa? Que se eu preciso de sabedoria, e eu tenho certeza que você também precisa, eu preciso pedir, que o Senhor vai dar de maneira deliberada. Eu quero lançar uma pergunta para você aqui. Qual foi a última vez que você pediu por sabedoria? Qual que foi a última vez que no seu trabalho você falou: Deus, eu preciso de sabedoria para essa decisão? Qual que foi a última vez que diante de um problema familiar você falou: Deus, eu preciso da sua sabedoria? Qual que foi a última vez que diante de uma situação econômica difícil, talvez olhando para as contas para pagar,
e olhando para a tua conta bancária, você disse: Deus, eu preciso de sabedoria. Eu creio que Jesus tinha esse estilo de vida de oração. Como assim, pastor? Abra comigo em Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A palavra fala que Jesus passa a noite inteira orando. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também designou como apóstolos. Jesus, ele passa a noite inteira orando, ele desce do monte e ele escolhe os seus 12 discípulos. Eu creio, e muitos teólogos entendem que nesse versículo em específico, Jesus estava orando, tendo tempo de relacionamento, de prazer com o Pai, enquanto pegava as coordenadas para escolher os seus discípulos. Será que você está orando por sabedoria nos seus relacionamentos? O que me chama a atenção é que tem muito cristão que começa relacionamentos, namoros, sem pedir sabedoria e direção de Deus. Quando o próprio Jesus passa a noite inteira orando para escolher os seus discípulos. Será que você tem clamado por sabedoria para se posicionar diante dos teus amigos, diante do ambiente que você trabalha? Jesus, ele está buscando em oração um lugar de dependência para a escolha da sua liderança. E o que me chama a atenção é que cristãos tomam decisões importantes sem consultar o Criador. Às vezes começam empresas, entram em sociedades, tomam decisões relevantes para a sua vida sem pedir a opinião do nosso Pai. Então, esse ponto 7, oração é fonte de sabedoria. Às vezes você não vai ouvir o Senhor dizendo de maneira clara, como que um anjo aparecendo, tocando uma trombeta e dizendo: assim diz o Senhor, tome essa decisão. Mas muitas vezes que eu preciso tomar uma decisão, eu oro, eu me coloco numa posição: sinto paz ou não sinto paz? Não a paz do mundo, a paz do Espírito. Eu sinto paz nessa decisão ou é apenas uma boa ideia? Sinto paz, tô dentro. Ou eu digo: Senhor, eu preciso de uma confirmação através da Tua palavra. E a Bíblia vem trazendo respaldo para aquela decisão. Ore buscando sabedoria para as decisões na sua vida. 8º ponto. Faça orações ousadas e com fé. Nesse mesmo texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Olha o que a palavra fala. Abra aí, eu vou te dar um tempinho de chegar em Tiago 1, 6. A palavra fala: mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Olha que profundo isso. Peça com fé. Porque aquele que não pede com fé é como uma onda levada pelo vento. E não pense que tal homem receberá alguma coisa. O que isso quer dizer? Se for para pedir, meu irmão, peça com fé. Peça com fé. Não adianta pedir duvidando que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo na sua vida. Se você tem respaldo na palavra, você tem uma direção de Deus, peça crendo que Ele vai fazer aquilo na sua vida. A palavra de Deus é tão clara. Lá em Efésios, vem comigo para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20.
Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ora, uau, essa aqui é uma característica do nosso Deus. Independente da dificuldade que você está passando, deixa esse versículo penetrar no seu coração. Tem alguns aqui que você está falando, eu preciso de uma palavra se cumprindo em relação à minha futura família. Eu não achei ainda o meu cônjuge, eu ainda não estou em um relacionamento. Olha o que a palavra diz. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A palavra está dizendo que aquele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que isso significa? Que Deus vai superar as suas expectativas. A palavra fala em Isaías 55 que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que o seu. Agora, se Deus vai superar tudo aquilo que eu pedi, por que eu não peço? Se for para pedir, peça com fé e peça com ousadia. O que isso significa? Que Deus está nos levando para um nível de maturidade onde eu não vou pedir orações pequenas. O que eu estou falando para você é o nível de espiritualidade de um cristão é determinado pelo quanto que ele está almejando atingir o impossível. O que eu estou falando para você hoje é transicione de uma oração que diz Senhor, traga uma provisão na minha vida. Isso é ruim? É claro que não. Mas a oração seria, Senhor, eu quero ser um provedor. Eu não quero apenas a tua provisão. Eu quero abençoar outras pessoas. Repare que essa é a oração de Jesus. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Então Jesus não estava pedindo apenas para ele, ele estava pedindo para o bem comum. Peça com ousadia. A palavra também fala em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, presta atenção nisso. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. O que Tiago está falando? Peça com fé. Peça, porque se você não pedir, você não obtém. Agora, não peça apenas para você. Peça com ousadia, para você e pelos outros. Senhor, me faça um provedor. Senhor, eu quero a tua bênção sobre a minha família, mas eu quero a tua bênção sobre os meus vizinhos, sobre o meu bairro, sobre a minha cidade, sobre a minha comunidade. Deus irá levantar Zion Lisboa com um coração altruísta, um coração para abençoar uma comunidade. Deus, Ele quer te abençoar tanto que você não vai ter onde guardar as bênçãos do Senhor. Isso vai resplandecer nos seus relacionamentos. Eu creio que Deus vai te levantar como luz no teu trabalho, na tua faculdade. E você vai começar a abençoar. E eu não digo apenas financeiramente, através de sabedoria, de direção, de orações, de cura. Por onde você for, você será esse embaixador do reino de Deus, porque você tem esse estilo de vida de pedir com fé e pedir com ousadia. Nono ponto, faça orações bíblicas. Tem muita gente que diz, pastor, mas eu não sei orar. Eu te garanto que se você tiver um estilo de vida pautado na palavra de Deus, se alimentando dessa palavra de dia e de noite,
meditando nessa palavra, você vai começar a orar como ninguém. Olha o que a palavra fala. Abra comigo em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, versículo 14. Isso aqui é extremamente importante. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Pastor, mas eu não sei qual é a vontade dele. Eu sei. A vontade dele está expressa em sua Constituição. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele te ouve. O que isso quer dizer? Você precisa desenvolver um estilo de vida onde você vai orar a palavra de Deus. Você está com medo? Não adianta muitas vezes falar, Deus, eu não quero esse sentimento. O que você faz? Ora a palavra. Você vai abrir. Vou te dar um exemplo bem prático aqui. Você vai abrir em Salmo 91. E você vai começar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu quero ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero descansar debaixo da tua sombra. E você vai começar a orar e declarar a palavra de Deus. A palavra diz lá no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu declaro que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Deixa eu falar algo para você. A oração de domingo do teu pastor pela tua vida não é suficiente pela tua saúde espiritual. Não basta. Isso é muito pobre, isso é muito miserável. Deus está nos convidando para esse estilo de vida, de crescimento espiritual, onde sim, nós iremos orar por você, sim, nós iremos ministrar você, sim, nós iremos nos posicionar para o teu romper, mas entenda que não tem mediador entre você e o Senhor, apenas Jesus Cristo. Você tem legalidade de entrar no teu quarto e começar a guerrear através da palavra de Deus em oração. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha família não será atingida. Você está passando por problema na sua casa? Declara o versículo que diz, praga nenhuma chegará à minha tenda. É o poder da palavra de Deus. A palavra fala lá no versículo 5, tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem por flecha que voa de dia. Você está com medo do corona, do Covid? Humanamente você tem todo motivo para ter medo. Eu não estou falando para você não tomar as providências necessárias, eu não estou falando para você desrespeitar os cuidados necessários, mas o que eu estou dizendo é que a palavra diz que tu não ficarás com medo do terror à noite e nem da flecha que voa de dia. Então você vai se posicionar e declarar, eu não ficarei com medo do terror noturno e nem da flecha que voa de dia. Você está orando a palavra de Deus. Você está precisando de provisão financeira? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é pastor de Zion Lisboa. O Senhor é pastor de cada um que está ouvindo essa pregação. E a tua palavra nos garante que nada nos faltará. A palavra fala em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, muito obrigado pelos teus anjos nos protegendo. Provai e vede que o Senhor é bom e abençoado o homem que confia nele. Temei o Senhor, vós os seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Não há escassez para mim e para você, porque tememos o Senhor. Os leãozinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de coisa alguma. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor
não terão falta de coisa alguma. E essa oração bíblica vai começar a fortalecer a tua mente, o teu coração, a tua alma, a confiar na palavra, nas promessas de Deus na sua vida. Daniel orava a palavra de Deus. Como assim? Abra comigo em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 2. Isso aqui é muito forte. Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, sublinha essa parte na sua Bíblia, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor, Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor, meu Deus, e fiz minha confissão e disse: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e portanto impiamente nos rebelamos, até nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Aí olha o que acontece aqui, lá no versículo 21. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, impedindo a voar, rapidamente tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me, falou comigo e disse: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Até aqui. Então a palavra fala que Daniel está lendo a palavra e ele entendeu pelos livros que o número dos anos da desolação era 70. Olha que incrível isso. Abra agora comigo, lá em Jeremias. Abra comigo em Jeremias 29, 10. Anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Isso aqui é uma profecia de Jeremias. Depois de 70 anos na Babilônia, o Senhor vai te levar de volta para Jerusalém, pois eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Então Daniel está agora na Babilônia, cumprimento da profecia de Jeremias. Ele está experimentando o cativeiro, ele está diante da palavra e ele lê que o cativeiro duraria 70 anos. E ele entende, ele tem um discernimento profético. Esse tempo está acabando. E a verdade da palavra de Deus empurra Daniel para orar. E ele começa a orar: Senhor, nós pedimos perdão pela impiedade, pedimos perdão por nos ter afastados do Senhor. E ele começa a clamar, 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 até o momento que o anjo Gabriel aparece. Uau! Nós vemos que o livramento do cativeiro da Babilônia foi liberado através de um homem que fez orações bíblicas.
um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que teve o discernimento profético, que aquele tempo de cativeiro estava chegando ao fim. Eu estou falando para você, meu irmão de Zion Lisboa, Deus está levantando não apenas Zion Lisboa, muitas igrejas saudáveis em Lisboa, em Portugal, na Europa, para que a gente se posicione orando a palavra de Deus, declarando essa onda de avivamento invadindo a Europa, declarando que venha o reino de Deus nas nações, declarando, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e prostrar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Tempos gloriosos estão vindo sobre a igreja europeia. 10º ponto. Oração antecede o romper. Eu não sei qual romper que você está esperando. Talvez na sua família, no seu casamento, talvez na sua cidade, talvez financeiro. A oração vai anteceder esse romper. Lá em Lucas capítulo 1, a palavra fala que Zacarias estava no templo quando de repente o mesmo anjo Gabriel aparece dizendo: Zacarias, o Senhor ouviu as suas orações. E se eu falasse para você que quanto mais você está orando, e não é que o Senhor está preparando a palavra para você, porque Deus não tem dificuldade em preparar o teu romper, Ele está preparando você, Ele está te capacitando, Ele está te esticando, Ele está preparando o meu e o teu caráter, até o momento que acontece a intervenção divina. Zacarias, vai acabar esse tempo de espera, o Senhor ouviu as tuas orações. E a mesma coisa acontece na igreja primitiva. Abra comigo aí em Atos capítulo 1. E quando a gente abre em Atos, você já sabe que a coisa vai começar a esquentar. Daqui a pouco a gente vai começar a ministrar. Atos capítulo 1. A palavra fala no versículo 4. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Se você está assistindo em casa com outra pessoa, vira para essa pessoa e fala assim: espera pela promessa do meu Pai. Espera pela promessa do meu Pai. Obrigado aí àqueles que estão no estúdio. Espera. Saiba esperar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Espera, aqui Jesus está falando, espera pela promessa. Versículo 8. Mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus fala: espere em Jerusalém, vocês vão receber poder. Como que os discípulos esperaram? Você já parou para perguntar isso? Será que eles esperaram de maneira passiva? Tem muito crente que está esperando algo mudar em sua vida de maneira passiva. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ah, Deus Ele sabe da minha dificuldade, Ele vai fazer. É verdade? Ele sabe. E Ele pode muito bem trazer exceção à regra na hora que Ele quiser. Mas entenda que os discípulos não esperaram de maneira passiva. Olha o versículo 14. Todos esses continuavam unanimemente em oração e súplicas. Uau! Eles esperaram em oração. Dentre a ascensão de Cristo até o Pentecostes, passaram de 7 a 10 dias e eles estavam em oração continuamente. Senhor, nós queremos a promessa. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo. E aí, você conhece a palavra, Atos 2. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos em um só lugar. Existe poder na comunhão. Existe poder de você esperar
em unidade. Estavam todos reunidos e de repente veio um som do céu com uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados e lhes pareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A oração antecede o romper. Eu acho incrível que 120 se dedicaram em orações e súplicas até o de repente de Deus acontecer. Demora um tempo de oração e espera para que o de repente do Senhor aconteça em nossas vidas. E se eu falar para você que a sua vida de oração está te preparando para o de repente? O que é o de repente? É uma intervenção divina. É quando o Senhor fala, agora chegou a hora, eu vou liberar minha promessa. Os discípulos entenderam, vamos esperar em oração. Essa oração que é a contemplação da face do Pai. Existe beleza, alegria, você não ora sozinho, Ele te ensina a orar. A oração que te transforma, que me transforma, essa oração que me dá autoridade. Essa oração que é feita com ousadia e com fé, essa oração que me dá sabedoria, ela está nos preparando para o maior de repente que Portugal já viu. E eu creio que esse estilo de vida de oração, e esse é o meu versículo 11, o nosso ponto 11, meu versículo, ponto 11 de hoje, a oração mantém a chama acesa. Talvez você está falando, pastor, mas eu saio da pregação de domingo, eu estou incendiado. E aí parece que na terça, quarta, e isso vai esfriando. Ou talvez você já teve o teu encontro com Deus lá atrás, numa conferência, e você saiu queimando, só que esse fogo não se manteve. E a palavra nos dá um direcionamento em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não será apagado. Como que eu faço então esse fogo arder no altar continuamente para que não seja apagado? Meu irmão, se o fogo está apagando na sua vida, eu te garanto, está faltando combustível. Como é que eu consigo combustível? Oração. Oração. Perguntaram certa vez para Billy Graham, como que eu me preparo para uma cruzada? E ele responde dizendo, existem 3 maneiras, oração, oração e oração. Não tem outra maneira, não tem atalho. É uma vida de prazer em oração. Olha o que a palavra fala em Atos 4:29. E eu vou terminar com isso. E a gente vai começar a orar. E algo vai acontecer. Atos 4:29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Presta atenção nisso. Os discípulos estão sendo perseguidos e eles não estão orando por proteção. Eles estão orando por ousadia. Sabe, nesse exato momento, enquanto nós estamos passando por essa crise global, existe uma igreja em Moçambique sendo perseguida. Existe uma igreja na Janela 1040 sendo perseguida. Existem cristãos sendo decapitados. E eu não estou falando isso para você para trazer um peso para mim e para você. O que eu estou falando é que esses cristãos, diante de tanta tribulação, diante de tanto confronto, diante de tanta oposição, eles não estão parando. O que eu estou falando para você é que Jesus é digno de, independente da dificuldade que nós estejamos enfrentando, Ele é digno para que a gente continue, para que a gente não enfraqueça,
para que isso não venha abalar a nossa fé. Ele é digno de todas as coisas. Os discípulos estão sendo perseguidos, clamando: Deus, nos dê mais ousadia. Às vezes o que eu preciso não é de mais conforto, é de mais sangue nos olhos, é de mais ousadia, é de mais perseverança. E aí lá no versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pastor, mas eles não foram cheios em Atos 2? Sim. E por que foram cheios em Atos 4? Porque ser cheio do Espírito Santo não pode ser um evento, precisa ser um estilo de vida. E como que eu alimento esse estilo de vida? Através de uma vida de oração. Nós vemos que os discípulos foram cheios em Atos 2 e Atos 4. É como um carro. Você não vai abastecer o seu carro uma vez por ano. O combustível que você recebe talvez te permita andar com o teu carro por 1, 2, 3, 4 semanas. Mas você vai precisar abastecer novamente. E o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é: não é suficiente um culto de domingo para que você ande semanas com saúde espiritual. Você precisa desenvolver essa vida de oração, onde você vai acordar e que seja por 5, 10, 15 minutos, você vai se posicionar: Deus, eu consagro esse dia a Ti. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Eu posiciono o meu coração aqui em oração. Senhor, eu Te contemplo. O Senhor é tão bom. Eu Te amo. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu Te agradeço pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua cura. Senhor, eu oro por sabedoria ao longo desse dia. Abençoa o meu trabalho. O que você está fazendo? Você está parando o teu carro no posto de gasolina e falando: Senhor, enche o tanque. E aquilo vai te dar condição necessária para você cumprir o teu chamado aqui na terra. Tem muito cristão desanimando. Não é pelos ataques, não é por problemas financeiros, é falta de oração. E o Senhor está falando: eu estou ensinando a minha igreja a se posicionar como Elias para a maior temporada de chuva que o mundo já viu. A igreja reunida em um só lugar, quando de repente a intervenção divina aparece. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aonde você está agora na sua casa? Abre as suas mãos, como recebendo algo da parte de Deus. O Espírito Santo vai começar a fluir de maneira poderosa. Alguns que já oram no Espírito, você já ora em línguas, o Senhor vai te incendiar novamente hoje. É o fogo do primeiro amor. É o fogo daquela primeira paixão. Aquele momento, uau, que você se entregou por Jesus. Nesse exato momento, alguns estão começando a sentir um fogo em suas mãos. Um calafrio passando pelo teu corpo. Se você não ora em línguas, eu tenho excelentes notícias para você. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai te tocar. Palavras vão vir na sua mente, no seu coração. Rejeite o pensamento que você está querendo copiar alguém. Rejeite o pensamento que a minha boca tem que abrir sozinha. Não, é como uma criança que quando aprende a falar, ela fala papá, papá, papai, mamãe. Então você vai começar a colocar para fora essas sílabas pela fé. E Jesus vai te batizar. Você será batizado agora com o Espírito Santo. Senhor Deus, eu oro pelo Teu fogo agora, invadindo cada casa de Lisboa. Toca agora cada mão, cada coração. Aumenta agora, Espírito Santo, a Tua presença. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Chorabacarabassai. Se existe alguém na sua casa assistindo esse culto com você, segura a mão dessa pessoa e começa agora a fluir no Espírito.
Se você não ora em línguas, receba agora esse dom sobre a sua vida. Receba agora o dom de línguas. Shorianda rabakorobakarabasoto robakai atarabakai. Brianda rabakasharabakarabasokorobacai. Mais Espírito Santo. Mais do seu fogo. Mais do seu fogo. Continua fluindo aí na presença do Espírito Santo. Continua recebendo mais de Deus. Eu quero trazer aqui o Paulo Oliveira para continuar ministrando com a gente. Paulão, libera aí aquilo que você está sentindo. Eu senti algumas coisas aqui para algumas pessoas específicas. E eu senti uma mulher que aconteceu alguma coisa na sua vida essa semana. Eu acho que é envolvendo a sua família. E isso te deixou meio sem chão. É como, acho que alguma doença, alguma coisa com a sua família, alguém da sua família, isso te deixou muito abalada. Então eu quero dizer agora para você que o Senhor é contigo e o Senhor está cuidando de você e da sua família. O mal não vai chegar à sua tenda, assim como nós oramos aqui. O mal não chegará à minha tenda, o mal não chegará à minha tenda. E eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Eu também senti algumas pessoas, assim como o pastor Eduardo falou, que estão num momento de frieza espiritual. Você já queimou alguma vez na sua vida, mas hoje você se encontra em um lugar onde você não sente mais o fogo, você não sente mais o Espírito Santo queimando dentro de você. E eu via como se fosse um fósforo apagado, e eu sinto o Espírito Santo queimando agora, o fogo do Espírito Santo queimando sobre você agora, e você sentindo o fogo do Espírito Santo. Então aonde você está, se você é essa pessoa que você se encontra hoje em um lugar falando: Senhor, eu não queimo mais por Ti, eu não tenho mais paixão por Ti, eu quero declarar agora o fogo do Espírito Santo te encontrando e te enchendo em nome de Jesus. Todo o seu corpo agora, você vai começar a sentir um calor no seu corpo agora, e você vai começar a sentir o Espírito Santo te tocando em nome de Jesus. Eu também queria orar por pessoas que estão precisando de provisão nessa temporada, nesse tempo que nós estamos passando do corona, e eu declaro sobre você agora todo medo de faltar provisão indo embora em nome de Jesus. Todo medo de faltar provisão indo embora em nome de Jesus. O Senhor Deus, que é o teu Pai, Ele vai te sustentar. Toda a provisão vai chegar sobre a sua casa, nada vai faltar. Algumas pessoas vão te ofertar essa semana. Você que perdeu o seu emprego, você que não tem como arrumar sustento nesse momento, algumas pessoas vão entrar em contato com você essa semana, amigos, familiares, pessoas que você não imaginava, e vão falar: cara, eu não sei porquê, mas eu senti que eu tinha que trazer isso para você, eu senti que eu devia ofertar alguma coisa na sua vida, e Deus vai mostrar o quanto Ele é fiel contigo, para que você entenda que você pode confiar nele sempre, porque Ele sempre vai estar contigo. Todo medo de faltar provisão agora sai em nome de Jesus. Isso não vai mais tirar o seu sono, isso não vai mais tirar a sua paz. Todas as pessoas que estão de paz nesse momento, você se encontra num lugar onde você não consegue dormir às vezes, pensando o que vai ser no futuro, o que vai acontecer. Eu declaro paz vindo sobre você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus, continua tocando agora, Pai, cada vida. Se você tem alguma enfermidade, eu creio que existe uma unção para cura agora. Coloca a mão onde você precisa de um milagre. Alguns precisam de um milagre no joelho. Eu vejo um jovem que você precisa de uma cura no joelho direito. Eu vejo uma mulher com uma dor nas costas do lado esquerdo. Coloca a mão onde você precisa de cura. Alguns vão até receber um milagre depois que assistirem a gravação desse culto. Então manda depois o link para os teus amigos, até aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eu creio que existe essa unção de cura que será liberada. Então aonde você está, com a mão aonde você precisa de um milagre, você vai declarar isso comigo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, toda dor, toda toda enfermidade, toda infecção, sai agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem. Sai em nome de Jesus. Eu recebo a cura do Senhor. Aleluia. Comece a fazer aí um movimento que você
sentir a dor, talvez no joelho, talvez no ombro, começa a respirar. Eu sinto que o Senhor está tocando agora alguns pulmões, pessoas que estão com dificuldade de respirar. Receba agora o sopro do Senhor sobre a tua vida. Dor de cabeça vai embora, dor na coluna vai embora, problemas renais vão embora agora em nome de Jesus. Todo nódulo, todo tumor vai embora em nome de Jesus. À medida que o Senhor for te tocando, se você for curado, escreve aí no chat para a gente glorificar a Deus, para a gente celebrar aquilo que o Senhor está fazendo. Talvez você está ouvindo essa pregação hoje e você fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você está longe dos caminhos do Senhor. A palavra fala que Jesus morreu naquela cruz, levando sobre ele os meus pecados, os seus pecados. E tudo que eu tenho que fazer é me arrepender, acreditar, confessar o nome do Senhor. E então eu recebo a minha justificação, eu sou perdoado, lavado no sangue de Jesus. Alguns precisam entregar. Você fala, cara, eu quero esse amor que eu estou sentindo, eu quero essa paixão que eu estou sentindo, eu quero esse fogo. Se você quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, eu vou contar até 3. Na sua casa você vai levantar a sua mão e você vai orar isso junto comigo. 1, 2, 3. Essa foi a melhor decisão que você poderia tomar. Repita, Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me lava com teu sangue. Espírito Santo, habite no meu coração. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração, nós temos um formulário aí no chat. Nós queremos que você clique nesse formulário. A gente quer te conhecer, a gente quer celebrar essa decisão que você tomou hoje. Glória a Deus por isso. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Também nesse formulário você pode mandar os testemunhos daquilo que Deus fez hoje. Se a gente tiver algum testemunho já, a gente também gostaria de celebrar. E muito importante, nós temos um Zoom, um link através do Zoom para aqueles que querem se conectar com a nossa família. Nós temos os nossos cultos de domingo, mas além disso, nós temos reuniões online que acontecem durante a semana, reuniões menores. Se você quer participar dessa reunião que acontece através de uma ligação de Zoom, você manda um direct pra gente lá no Zion Lisboa, @Zion Lisboa no Instagram. A gente vai entrar em contato com você, você que é de Lisboa, você que é dessa cidade linda e está procurando por uma igreja. A gente quer incluir você na nossa comunidade. Nós temos reuniões online, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e todo domingo, 11 horas da manhã. Como é ao vivo aqui o que está acontecendo, a gente tem mais algum aviso? Ou é só isso? Cara, que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz todos os dias da sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana de oração, que a presença do Senhor esteja constantemente com você, em nome de Jesus. Até domingo que vem, 11 da manhã, manda esse link aí para os teus amigos aí de Lisboa, especialmente aqueles que não conhecem Jesus. Deus te abençoe e um grande abraço.